Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falaremos hoje do Meu Reino Não É Deste Mundo. Na realidade, esse é o título principal e nós vamos comentar o subtítulo A Realeza de Jesus. Antes, porém, de nós adentrarmos a realeza, fazer uma pequena correção com relação à palestra passada, que nós falamos do rei de Roma. Só que nós estávamos com o pensamento no rei Nicodemos, no rei Herodes, Nicodemos é o sacerdote, vamos lá, no rei Herodes, só que na referência que eu estava fazendo, o rei Herodes já tinha desencarnado. Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas, com medo do nascimento do Cristo, que foi os 3 magos que falou com ele, essa história que vocês já sabem. O Herodes, que estava naquele momento, era o filho dele, que era Herodes também. E o poder de Roma estava na pessoa do imperador Tibério. Mais à frente nós falaremos sobre isso. Então, feita a correção, vamos adiante. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre o exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Como exemplo de rei, esse rei que ela está se referindo, que é aquele que tem algum tipo de talento, que faz algo que as pessoas fiquem assim, nossa, coisa maravilhosa que ele faz, nós temos o rei Roberto Carlos, não é? Não é assim? A gente, hoje em dia ele está meio, né? Não está muito rei não, né? Mas teve um momento que a gente parava, né, para ver no final do ano, não era assim? Rei Roberto Carlos. Aí o mais antigo tinha o Elvis, né? O rei do rock. E para quem gosta de futebol, o rei Pelé. Então, esse daí é porque ele tem um dom, um talento, uma capacidade, algo que a gente olhe e se impressione. Vamos aqui. É nesse sentido que se diz: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza nascida no mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema? No caso, o diadema seria a coroa. Isso. Pronto. O que ela está querendo dizer aqui, nesse segundo ponto, é o seguinte, que nós temos um rei, que eu falei agora, citando Pelé, Roberto Carlos, Elvis, que é de um talento, que faz algo que as pessoas aclamem eles como rei, coloquem eles como rei. Mas este da diadema é um rei que ele herdou esse reinado de família, de ligações, de transações, de política. Ele não fez nenhum esforço para aquilo ali. O máximo que ele fez foram guerras. Então ele não tem nenhuma capacidade especial que lhe coloque como rei. Então, na comparação aqui, a gente vê que este rei, que se intitula rei, na verdade, ele está ali somente por um poder ou porque herdou da sua própria família. Deu para compreender isso? Então vamos adiante. Terceiro ponto.
Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. Quando ela fala da questão de a outra, uma ser positiva e a outra ser amaldiçoada, recentemente, vou citar um caso da princesa Diana. Antes, nas monarquias, não haviam casos de traições, assassinatos. É isso que está falando, que por vezes é amaldiçoado. Por quê? Porque como é um poder que é dado e a pessoa não fez nenhum esforço para conquistá-lo, ela vive ali a todo tempo podendo ser traída, podendo acontecer uma série de coisas. Então, é nesse ponto aí que ela está falando. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi, pois, com a razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu rei não é deste mundo. Pronto. E aí, mesmo o reinado das realezas que tem, as famílias que conquistaram os reinos através da força, através do que seja, e mesmo daqueles que conquistaram esse reinado por uma habilidade, por uma capacidade, mesmo esses dois reinos, eles não vão ser levados para o plano espiritual. Enquanto que na realeza de Cristo, como é uma conquista moral, aí sim esse é levado. Deu para entender a diferenciação entre esses três tipos que está se falando aqui, pessoal? Deu para compreender? O reinado de Cristo é um reinado moral. Esse você leva para o plano espiritual. Então, vamos adiante. Não, só isso. Pequena leitura aqui, rapidinho. A realeza de Cristo foi anunciada por vários profetas. As expectativas do povo judeu, principalmente o ortodoxo, eram totalmente erradas. Cristo veio relembrar os ensinamentos esquecidos, falar da lei de amor, sintetizando os ensinamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eles esperavam um político, um guerreiro, ocupando um poder temporal em Jerusalém. A Revolução de Cristo foi uma revolução moral. As falas de Cristo abalaram os rabinos. Aí a gente começa a entender todo o processo que aconteceu do conflito com o seu próprio povo. Porque o conflito que Cristo viveu foi com o seu próprio povo. Foi das leis que eram ali postas. E a gente pesquisando um pouco mais, não existia nem uma ameaça de Cristo com relação a rei ou imperador, quem quer que seja. Não havia isso. Quando a gente começa a pesquisar em fontes realmente seguras, nem isso tinha. Os relatos que se tem com relação a Pôncio Pilatos é muito pequeno. Por quê? Porque Roma não dava tanta importância assim a ele. Quem fez toda essa tempestade num copo d'água foi o próprio Pôncio Pilatos, que se amedrontou com todas aquelas mentiras que ele ouvira dos judeus. Não o povo. O povo em si, depois ele foi manipulado. Na hora, porque havia uma cláusula dentro das leis lá romanas em que ele poderia libertar uma pessoa. Como ele estava em dúvida, ele já tinha recebido os avisos da esposa, ele já tinha mandado Jesus lá para outro, não lembro o nome agora, mas depois eu lembro e falo, voltou para ele, enfim, já estava essa confusão toda e ele estava inseguro de condenar Cristo. Só que ele vai e joga para o povo. Ele pensava assim, poxa, Barrabás é um bandido.
Então o povo vai escolher Barrabás para matar e vai vai escolher libertar Cristo e condenar Barrabás. Só que aí é uma conclusão minha. Isso não quer dizer que seja real, mas eu considero que houve uma manipulação, algum grupo, e esse grupo ali na frente se manifestou e acabou, ele que já estava, Pilatos, que já estava já tinham entrado na mente dele, os sacerdotes, os rabinos, aquele povo todo que na verdade isso tudo começa lá no templo de Jerusalém. E alguns, por exemplo, a questão do sábado, que Cristo diz que o sábado, que o homem foi feito para o sábado, não, o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Eles não podiam fazer nada no sábado. Então, todos esses conflitos que era entre eles, entre o povo judeu, acontecem, então não tinha ameaça. Ele, Pôncio Pilatos, se sentia ameaçado, mas ao mesmo tempo, ele no julgamento, isso descrito por Joana de Ângeles, ele no julgamento, ele começa a perceber que não tinha nada daquilo. Por isso que ele joga para o povo, achando que o povo iria absolvê-lo. Então vamos adiante, são muitas informações, e o tempo passa, né? A hora certa está ali. Vamos adiante. Vamos lá. A ameaça ao poder do sacerdócio judaico, os eventos no templo de Jerusalém, a verdadeira interpretação das leis, são os motivos para que Cristo fosse levado a Pôncio Pilatos, sobre a falsa alegação de ameaça à autoridade romana. Isso ficou na cabeça do Pilatos. Vamos lá. Ser rei, e nessa questão de ser rei, até os próprios discípulos de Cristo, até eles se confundiam, porque chega um momento que eles perguntam a Cristo, no reino do céu, quem seria o mais importante? Que é quando Cristo te chama uma criança e diz que eles se assemelhassem à criança, no reino do céu seria o mais importante. Então até os próprios discípulos dele não tinham exatamente ideia do que Cristo falava sobre essa realeza, sobre esse reino. Está dando para compreender isso, pessoal? Na corrida aqui, que um dia vai embora, as horas mudam. Vamos adiante. Segura aqui, dá para chegar rapidinho. Segura ela, senão não vai dar tempo. Hora aí, senão muito ponteiro. Vamos lá. E aí, nós vamos falar sobre algumas coisas aqui, que é a realeza de Cristo, o oposto à realeza dos reis, a realeza humana. Cristo nasce em um berço de madeira cercado por animais. No rei humano, esse rei terreno, é um berço de ouro, carregado de luxo. Cristo vive com o povo, Cristo trabalha desde criança. Tem pessoas que dizem que Cristo trabalha desde criança, tá, pessoal? Com o pai dele na carpintaria. Tem pessoas que dizem que Cristo não trabalhava. Cristo trabalhava sim, e muito. Tá, vamos lá. O rei humano, longe do povo, tendo serviçais para tudo. Esse não trabalha. E esse vive longe do povo. Cristo multiplicava os pães, lavava os pés dos seus discípulos. É assim? Que é um exercício de humildade para com a tradição, né? Só que a tradição, quem fazia essa lavagem era a pessoa de mais baixa escala, vamos dizer assim, social, essa de lavar os pés. Uma pessoa, é isso, Ana Marta? A escala mais baixa de lavar os pés. Só que aí Cristo vai e lava os pés do discípulo. Então, ele se coloca numa condição não de superioridade. E já o rei humano, ele tem comida em abundância. A gente tem até aqueles quadros, né, que eles estão comendo e a comida está caindo no chão, os animais estão ali pegando, enquanto que o povo está passando fome. Então, essas diferenças desse rei, então a diferença é muito grande, né?
é fácil da gente entender. Não vai dar mais. Vamos para cá. É interessante que, não é interessante, mas é um ponto que nós pensamos. Pilatos faz aquele ato de lavar as mãos e meio que para eximir dele a culpa da condenação de um justo. Aliás, o único justo real que passou aqui, e que ainda está entre nós. Então ele faz aquele ato de lavar as mãos. E quando a gente começa a interpretar tudo que acontece com Pilatos, a gente pode fazer, nós podemos fazer um paradoxo com a nossa realidade. É dito que ele depois, Pôncio Pilatos é chamado até o imperador, que era Tibério. Por causa da estrapalhada dele, Tibério vai destituir ele do cargo de governador, que na verdade ele era governador de uma região que nem era importante para o Império Romano. Ele é destituído, só que quando ele perde o poder, ele entra em desequilíbrio. Ele adquire uma doença chamada uma obsessão compulsiva, e ele passa o tempo todinho se lavando, querendo tirar a mancha que estava no seu espírito, não estava na carne. E aí, dali para lá, ele entra numa loucura que ele acaba se suicidando. Pôncio Pilatos. Tá? Ele vai para o exílio, ele perde o poder. E aí, o que a gente pode trazer, o que a gente pode fazer uma comparação com a nossa vida, o que a gente pode estabelecer dos pontos? É que em alguns momentos da nossa vida, nós colocamos algumas coisas como muito importantes, e quando a gente perde aquela coisa ali, a gente meio que perde o prumo da vida toda. E o que é mais importante da nossa vida é o quê, Paulinho? É a nossa vida. O mais importante da nossa vida é a nossa vida. Se você tiver que perder a sua vida por causa de alguma coisa que você perdeu, não está valendo a pena. Não está compensando isso, né? Essas relações que a gente tem no nosso dia a dia. Então vamos fazer mais uma leitura para ver se vai dar tempo. Tentando se lavar da sujeira impregnada no espírito, por condenar um justo, por ouvir hipócritas, parasitas, travestidos de religiosos, exploradores da fé, por medo da multidão, e por não ouvir a sua esposa, por não ouvir sua esposa, hein, pessoal? Preste atenção aí. Pobre alma, na covardia, queria manter o poder temporal. Complicou sua existência ao não reconhecer o verdadeiro reino, o verdadeiro poder moral. Cristo trazia a consciência tranquila, limpa. Ave Cristo para os que vão viver para todo e sempre. O amor que com simplicidade falou, com perfeita sabedoria, com a harmonia que vivia aos mandamentos de Deus. É porque a minha letra é terrível, tá, gente? Então, esse dilema aconteceu porque na hora que Pilatos está de frente de Cristo, é uma mente que está amedrontada, tentando julgar uma pessoa que estava ali tranquila. Tem um filme que passa, Cristo chorando, Cristo gritando, sangue jorrando para tudo quanto é lado. Isso daí, esse filme foi até muito aclamado, acho que até ganhou o Oscar, não sei, foi muito premiado esse filme. Algumas pessoas não gostaram, mas na realidade eles querem expressar
ali um sofrimento que não foi real. Não foi real. Não foi dessa forma. Não foi esse tipo de sofrimento. O sofrimento de Cristo começa quando ele se dá conta no templo de que todos os profetas, desde Moisés, os antigos profetas, tudo que aconteceu, as pessoas ainda não tinham despertado. Agora, naquele momento ali, obviamente, ele estava na carne, ele sentiu dor. Mas não foi uma dor ao ponto dele ficar paralisado com medo da crucificação. Inclusive, tem até relatos, e tem até música que fizeram, que Cristo vacila diante da crucificação. Isso não é real. Porque uma tarefa dessa, ela não poderia estar sobre os ombros de um ser que no momento em que ele se deparasse com uma situação que poderia acontecer, ele temesse pela sua própria vida. Ou ele temesse pela dor física. Está dando para compreender isso, pessoal? Então isso não acontece. Pelo contrário, na descrição de Joana de Ângeles, ela diz que o semblante de Cristo está muito tranquilo. Ele está tranquilo. Na verdade, quem está em desespero não é Cristo. E quando Cristo vai ser crucificado, e quando ele está sendo crucificado, ele também não diz para perdoar, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Porque isso vai de encontro, isso vai contrário às questões de que se foi dada todas as condições para que acontecesse, primeiro Moisés, depois Jesus, é porque aquelas pessoas tinham consciência assim. Porque senão, se o julgamento que teve partisse de um princípio de não ter consciência, então a lei de Deus estaria errada, não seria isso? Aquelas pessoas tinham consciência, elas foram manipuladas, mas elas tinham consciência do que elas estavam fazendo. Então, o conflito começa porque se pega o interesse dos romanos, depois, com se tornar a fé cristã, ser católica, apostólica, romana, entra em conflito com os ensinamentos judaicos, e aí um tenta jogar para cima do outro e criam situações para que um fique melhor que o outro, vamos dizer assim, na foto. Mas não há essa questão de perdoa que eles não sabem o que fazem. Sabem sim. E é ao mesmo ponto hoje. Quando a pessoa vai fazer as suas preces, que ela diz assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ela só está recriando aquilo que aconteceu, que foi colocado na sua mente pela Igreja Católica, me perdoe os católicos. Mas isso foi colocado na sua mente, porque isso não é real. Nós temos condições sim, tanto que as coisas foram acontecendo ao grau de entendimento de cada momento da humanidade. Teve um momento que foi Moisés, aí depois teve um momento antes, tiveram os profetas, aí teve Moisés, depois teve Cristo, e agora nós temos o advento do Espiritismo. E toda essa realeza que é revelada para nós é uma realeza de uma vida futura, da qual você não vai levar nada, e toda vida nós falamos aqui, e sempre vamos falar, que todas essas coisas materiais não vão ser levadas. Vai ficar aí para outra pessoa e você não vai levar. Verdadeiramente o que você vai levar são as suas conquistas morais. E para nós finalizarmos, essa relação com o mundo espiritual, não existem barganhas com o mundo espiritual. A gente pode pedir o que for, a gente pode fazer a reza que for, mas existe um fatorzinho que é chamado merecimento. Sem o merecimento, não se atinge. E esse merecimento, a gente tem que buscar em nós saber o que eu faço para merecer tal coisa.
Porque em alguns momentos nós estamos num tempo de plantar e estamos querendo colher, né, mano? Plantou, a colheita é obrigatória. Obrigatório. Mas a gente tem que, assim como o sertanejo observa o tempo, como é que vai fazer para arar a terra, para plantar, assim é na nossa vida. Os momentos vão acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, as pessoas adentram, vamos dizer aqui, a casa espírita, com uma certa urgência. Como tem lá no SUS, né? Aquelas fichinhas, né? Amarelo, Verde E e vermelho. vermelho. né? Amarelo pode ficar o dia todo. Né? Liga para casa, diz que não vai jantar, né? Não, é verde, né? É o verde. O amarelo é que vai chegar para janta. O verde é que não sabe quando vai para casa. E o vermelho é que está ruim e rezar para que não esteja mais gente ruim. Não é isso? Só que aí não acontece assim. Por quê? Porque nós não temos condições de decifrar isso. Então vocês nos perdoem se por algum momento, se em alguma circunstância, ficar parecendo que nós não estamos dando a verdadeira importância àquilo que cada um sente. É isso? Já aconteceu comigo. Eu já fui em determinado local e chegou lá e eu achei, eu não tinha consciência do que acontecia ali, eu achei que eu não estava sendo bem atendido, mas isso acontece, porque a gente não tem como. E aí como é que a gente faz? Quando a gente não se sentir bem acolhido, a gente fala. Por quê? Porque a gente só pode consertar uma coisa se verdadeiramente aquela coisa chegar até nós, não é isso, não? Exatamente. Quem mais Mas com certeza nós estamos aqui com muita humildade, querendo ser as ferramentas dessa espiritualidade, já falando de Mandu, para acolher a todos e trabalhar, né, para o bem de cada um. Tá? Justamente isso. Então, o princípio do trabalho é a caridade. Mas nós, na condição de pessoas imperfeitas, procuramos fazer essa caridade, procuramos trazer essa realeza no nosso dia a dia, mas nós falhamos e a gente pede desculpas pelas falhas, mas não podemos paralisar, temos que continuar, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é isso? Exatamente. E, então, o que eu tinha para dizer essa noite era isso. Tivemos que fazer algumas voltas, mas conseguimos chegar no ponto. Que Deus abençoe, muito obrigado pela atenção de todos, que possamos estar em paz.